Boa noite mais uma vez. Como você deve ter percebido, nós vamos começar hoje uma outra série de mensagens e já nos preparando para o Natal. E nós queremos, nesses próximos domingos à noite, e cada um dos próximos domingos, nós queremos pensar sobre este tema. Quem é este Jesus? Quem é Jesus? As enciclopédias, os manuais de teologia, aquilo que está na teologia sistemática, classificado como a parte da cristologia, o estudo concernente à pessoa de Cristo, principal elemento da história humana. Na verdade, Cristo é um elemento acima da história humana, como nós vamos ver hoje no primeiro episódio desta série. Então, nesta série, nós vamos de hoje até o dia 21 de dezembro, vendo hoje Jesus como o Verbo eterno, depois Jesus, o único caminho, Jesus, a luz do mundo, Jesus, o Cordeiro de Deus. Depois, no dia 14, junto com a cantata do Coral Infanto Juvenil, nós vamos ver Jesus, o Príncipe da Paz. E no domingo seguinte, domingo antes do Natal, dia 21, junto com a cantata do Coral de Adultos da Igreja, Jesus, a maior manifestação de Deus. Então, essa é a nossa série daqui até o período do Natal. Amém? Então, não falte, venha para nós estudarmos, aprendermos juntos um pouquinho mais acerca deste principal personagem da história humana, Jesus. Com certeza, eu e você temos alguma coisa, senão muitas coisas, a descobrirmos sobre Jesus. Amém? Então, inicialmente, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Hoje, nós vamos, no nosso primeiro episódio desta série, Jesus, o Verbo eterno, o Alfa e o Ômega. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Versículos de 1 a 5 do Evangelho de João. Amém? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio, ele estava com Deus no princípio, melhor. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado por esse momento de culto em que nós podemos não apenas estar na presença dos nossos irmãos, mas, sobretudo, estar na presença do Senhor. Obrigado pelos cânticos, pelas músicas que elevaram a nossa alma em adoração até o trono da Tua graça. E agora, Senhor, diante da Tua palavra, nós nos apresentamos submissos ao Teu Espírito Santo, para que o Senhor fale conosco. Nos abençoa nesta noite, Senhor. Planta a Tua palavra no coração de cada um de nós que aqui estamos, e que essa palavra produza em nós frutos e atitudes concernentes àquilo que o Senhor quer que sejamos a partir daquilo que o Senhor vai nos falar. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.
Você sabe que o Evangelho de João é, de todos os evangelhos, o evangelho mais diferente de todos. O João conta a história de Jesus, é um dos evangelhos que conta a história de Jesus, mas João tem uma característica diferente, peculiar, própria dele, João, e própria também das pessoas que iriam receber o seu evangelho, porque você sabe também que cada um dos evangelhos, na verdade, eles eram cartas. Eles foram escritos para serem enviados a uma certa comunidade, a um certo grupo de pessoas, para que aquele grupo de pessoas pudesse conhecer a história de Jesus. Então, não são cartas como as do apóstolo Paulo, são cartas maiores, mas que contam a história de Jesus. E João, então, destina o seu evangelho a um grupo de pessoas, e a peculiaridade de João já começa aqui no início, porque João não começa a história de Jesus falando do nascimento de Jesus, nem da genealogia de Jesus, como Mateus. João começa a história de Jesus falando da eternidade de Jesus. João quer que os seus escritores entendam que uma coisa é o nascimento do Jesus homem. Nasceu. Eu, no dia 4 de janeiro, não vou falar o ano não, 4 de janeiro eu nasci, eu vim ao mundo. Houve um dia em que Jesus nasceu, e aí também não vale agora o aprofundamento na questão, mas não foi 25 de dezembro, todos os irmãos sabem disso, né? Isso não altera a nossa fé em nada. O que importa é que ele nasceu, e o que importa é que o nascimento dele para nós é significativo. E aí, por uma ocasião de celebração, nós celebramos o nascimento de Jesus. Podia ser 25 de dezembro, 14 de abril, 17 de agosto, diferença nenhuma. O que importa é que ele nasceu. Mas uma coisa é o nascimento do Jesus humano. Outra coisa, que é o que João quer nos ensinar no início desse texto, é a existência eterna do Verbo, o Deus Filho e sua existência eterna. Jesus não passou a existir quando, naquela estrebaria, Maria deu à luz. O Jesus, Deus, a divindade é eterna, sempre existiu. E João, então, vai tratar nesse texto, nesses versículos que nós lemos, sobre essa questão. E a primeira ênfase que João dá, no versículo 1, ele diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Ele era Deus. A primeira questão, então, que nós precisamos pontuar em resposta a essa pergunta, quem é este Jesus? É que este Jesus que nós conhecemos, ele é Deus. Não é um mero personagem, ou uma mera, para usar o português correto, né? Não é uma mera personagem da história. Ele é Deus. Personagens da história foram tantos outros. Santos Dumont, Pedro Álvares Cabral, sei lá quem, Nero, imperador de Roma, Aristóteles, tantos outros, Pelé, Ayrton Senna. Esses são personagens da história. Jesus é Deus. Não é um mero homem que existiu na Galileia, na Judéia, não é um mero mestre, um simples rabi dentro da tradição religiosa judaica. Jesus é Deus, o Deus existente desde a eternidade,
o Deus que estava no início de todas as coisas. No grego aqui, quando João escreve, João usa uma palavra muito comum na filosofia grega, logos. E era como é que fala aquele negócio quando alguma hashtag está assim no top? Como é que chama aquilo lá? O trend top, né? O trend top da época era o logos. A discussão acerca do logos. Você sabe que o mundo dessa época era o Império Romano que exercia o domínio político, mas a cultura que dominava, mesmo dentro do Império Romano, não era a cultura romana, era a cultura grega. Tanto que a língua comum nessa época não era o latim, era o grego. Todos os escritos do Novo Testamento foram escritos em grego. E a gente no seminário tem que estudar grego. Pensa num negócio chato pra caramba. Um negócio. Até porque nem é o grego falado hoje na Grécia, que não a gente podia passar férias na Grécia, servia para alguma coisa. Nem é esse grego, é um grego antigo. O grego da época era o inglês de hoje. A língua comum, não é? Que todo mundo conhecia. E dentro da cultura grega, no Império Romano, a grande discussão nos centros filosóficos, na polis, não é? Onde as pessoas se reuniam para discutir, para falar, era a discussão acerca do logos, a palavra. O que era isso? E aí João, o escritor do Evangelho de João, ele faz uma junção entre a discussão do mundo grego e o ensino do Antigo Testamento. Porque lá no início de tudo, no Gênesis, quando nós temos o ato da criação de Deus, quando Deus cria todas as coisas, Deus cria por intermédio de sua palavra. Não é assim que a criação acontece? Deus vai dizendo, e através da força da palavra, do poder da palavra, o mundo vai sendo criado. Gênesis relata, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja o firmamento, e o firmamento veio a existir. E aí João vai juntar essas duas questões nesse texto do seu evangelho, dizendo, olha, o poder da palavra criadora lá do início, e a discussão das arenas gregas, dos filósofos gregos, está apontando para um único ser, Jesus. A criação se deu através de Jesus. A discussão das questões filosóficas gregas aponta para Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele fala, e nesse texto aprendemos que Jesus é pré-existente à própria criação. Ele não veio a existir. Quando a gente estuda na história a questão da mitologia grega, e é um assunto que eu particularmente gosto muito de estudar, a questão da mitologia, todas as mitologias dos povos antigos, né? E a gente vê, por exemplo, na mitologia grega que existiam as categorias dos deuses, os semideuses, que são mistura de um deus com outro, que tem uma relação e geram um outro deus. E os deuses, eles
Algumas, dependendo da categoria, na mitologia grega, os deuses, eles têm características humanas, outros são... Enfim, acontece uma bagunça danada naquele negócio, né? Dando aula na escola, por exemplo, de ensino religioso, eu falava para os alunos, quando ia estudar disso, eu falava, usava um exemplo que eles ficavam logo atentos, assim. Quem já assistiu Os Vingadores aí? Todo mundo assistiu Os Vingadores, não já? Pelo menos um dos episódios, lá nos Vingadores, tem um deus da mitologia nórdica, não é? Thor, o deus do trovão, não é? Porque é uma outra característica dos deuses mitológicos, é que os deuses, eles têm poderes limitados em apenas uma área. Então, o Thor dos Vingadores é o deus do trovão, né? Ele puxa o raio e joga com o martelo dele lá no Thanos, por exemplo, né? Quem gosta de assistir o filme aí. Mas quando nós falamos de Jesus, nós não falamos de um Deus limitado, que veio à existência. Quando falamos de Jesus, falamos de um Deus ilimitado, eterno. E nós, como seres humanos, nós temos certa dificuldade de entender esse conceito da eternidade. Porque para nós, a nossa existência é limitada pelo tempo. O tempo é para nós um limite. Nós nascemos, entramos na história em um dia e vivemos por um tempo, 50 anos, 60, 70, sei lá quantos anos, mas um dia nós saímos da história, nós morreremos. Isso será um ponto na vida de todos nós, passaremos por isso. Mas quando nós falamos de Jesus, nós falamos de um ser eterno. O tempo não existe para a divindade Jesus. Ele é eterno sobre todas as coisas. Ele está acima do tempo. Ele é atemporal. Ele é eterno. Jesus existe antes. Antes de quê? Antes. Ele existe antes de tudo. De tudo ele é antes. Porque ele é o criador de tudo. Então, se ele é o criador de tudo, ele vem antes de tudo. O criador não pode vir depois. Ele é antes de todas as coisas. Outra questão que nós encontramos nesse texto acerca de Jesus é dizer a afirmativa de que Jesus é Deus. Jesus é Deus. O Jesus que nasceu em Belém, naquela estrebaria, e nossa igreja já está tomando forma natalina já, né? As irmãs estão preparando ali, ó, um negócio ali, que eu não sei se é uma caixa de presente, um negócio ali, umas bolas penduradas, ficando bonito o negócio, né? E daqui a pouco vai aparecer mais coisas por aí. Lá embaixo já tem um painel, né? Outro painel por ali, daqui a pouco os irmãos vão tirar foto e vai marcar as datas da programação da nossa igreja, né? Nós vamos usar cada um dos irmãos fazer propaganda da igreja, né? Jesus é Deus. Essa afirmativa coloca Jesus acima da categoria humana. Em Belém nasceu o homem, a divindade que tomou forma humana naquele lugar, que teve origem e teve início na estrebaria em Belém e teve fim no Calvário em Jerusalém. Nesse período está a história do Jesus homem, mas a história do Jesus Deus é antes de todas as coisas e perpassa a história humana até o final da história humana. Jesus está no início e está no final de todas as coisas. Então, a primeira afirmativa sobre Jesus que temos nesse texto é acerca da divindade de Jesus. Quando falamos de Jesus, falamos de Deus. Ele é Deus.
E aqui nós não incorremos em um perigo de sermos idólatras ou politeístas. Nós somos monoteístas, acreditamos em um único Deus, porque a divindade é formada por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda afirmativa que nós temos nesse texto, meus irmãos, acerca de Jesus, é que Jesus é o agente da criação. Tudo o que temos, tudo o que vemos na natureza, não veio a existir por uma manifestação energética, voluntária, não, como é que o termo que usa que foi acontecendo naturalmente, né? E que foi gerando células e foram gerando toda a natureza, ela foi criada por Deus. Toda a natureza foi criada por Deus. O salmista vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, preste bem atenção nisso, porque isso é uma resposta que você deve ter bem consciente para dar quando alguém perguntar a você como é que alguém pode não ser salvo se não ouviu falar de Jesus. Paulo diz em Romanos capítulo 1 que não há ninguém que seja indesculpável, porque a natureza anuncia o Criador. A natureza anuncia o Criador. Eu falei aqui no culto, acho que de quarta-feira dessa semana passada, que a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro e tive a oportunidade de ir ao Cristo Redentor, eu tive um momento de epifania, um momento de uma experiência com Deus. E, aliás, para quem nunca foi ao Cristo Redentor, aquelas fotos que a gente vê são todas mentirosas. É impossível você ir ao Cristo Redentor e ficar sozinho, de braços abertos, para tirar foto. Mentira, irmãos. Ali teve uns 200 Photoshop para tirar todo mundo que estava ao redor daquela foto. Você chega lá, 7 da manhã, quando abriu, já tem gente lá. Você não sabe como é que ele chegou lá, já tem gente lá. Mas eu fui lá, e daquele lugar, olhando para o Rio de Janeiro, não para os prédios, não para as favelas, mas olhando o mar, olhando o Pão de Açúcar, olhando a natureza, o que veio ao meu coração foi: como alguém pode vir aqui, olhar isso e não perceber que Deus está em tudo isso, no meio disso? Isso aqui testifica que há um Criador. E contar um exemplo da minha mulher também, a minha mulher que está ali atrás. Nós estamos em Carolina, no Tocantins, no Maranhão. Já foram em Carolina? Cidade linda, as cachoeiras lá é linda, né? E a minha mulher, os irmãos conhecem, a minha mulher é bem centrada, né? Além de elegante, bonita, ela é bem centrada, assim. E nós fomos visitar uma cachoeira dentro do parque de Pedra Caída, do resort de Pedra Caída. Tem uma cachoeira que chama Cachoeira Santuário. Não sei quem já foi lá. Já foram lá? É uma cachoeira, você vai andando assim no meio de um cânion, assim, um negócio assim, um labirinto assim, com um troço do outro lado, de repente você sai num lugar aberto, uma cachoeira linda caindo, um vento fazendo um desenho ali, parecendo um negócio mágico, e um monte de passarinho voando de um lado para o outro, e a minha mulher abriu os braços assim, e ela começou a chorar naquele lugar. É impossível, meus irmãos, quem tem a noção de que Deus é o Criador de todas as coisas, se deparar com certos cenários da natureza e não ver que Deus está por detrás daquilo. É como um pintor que pinta um quadro
depois de pintar o quadro, o artista vem e faz o quê? A última coisa que ele faz no quadro é assinar o quadro. Depois de pintar todo o quadro, o artista vem e coloca o seu nome no quadro. É impossível olhar para a natureza e não ver a assinatura de Deus. A natureza proclama Deus. Você vê um pôr do sol, uma lua em cima de um lago, o nascer do sol. É impossível não ver Deus naquilo. Uma criança recém-nascida. É impossível não ver Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, naquilo ali. Ele é o agente da criação. O texto do versículo 3 de João, capítulo 1, diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus está na criação, e a criação lhe revela. A criação mostra Jesus. Por isso, a Bíblia vai dizer que ninguém é indesculpável. Porque ninguém vai poder chegar e dizer para Deus assim: eu não lhe vi em lugar nenhum. Olhe para o céu estrelado. Olhe para o sol. Olhe para a natureza. Olhe para uma flor. Nós fomos, essa semana passada, ao Rio de Janeiro e fomos visitar. Eu só visito, irmãos, deixar uma coisa bem clara para os irmãos, eu vou sempre ao Rio de Janeiro a trabalho. E em 8 anos que eu vou ao Rio de Janeiro para as reuniões do conselho, eu só tive a oportunidade de visitar alguns pontos turísticos quando a minha mulher foi. Então, só foi 2 vezes. E aí, dessa vez agora, nós fomos visitar o Jardim Botânico. E entramos lá no orquidário, não é? Para ver as orquídeas. E alguém olha a delicadeza daquela orquídea e diz assim: obra do macaco. Veio junto com o macaco. Resultou tudo isso a partir de uma explosão. Não faz sentido isso, irmãos. Cá para nós, é muito mais difícil acreditar nisso do que acreditar que há um Criador, um arquiteto que orquestrou todas as coisas e deu a todas as coisas a ordem mais perfeita que precisa e que precisava existir no universo todo. A natureza proclama a glória de Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Jesus está em todas as coisas. Eu vi essa semana, quando lia alguma coisa para essa mensagem de hoje, eu vi um texto dizendo que as nossas digitais, elas são formadas no ventre materno, quando o recém-nascido toca o útero da mãe por dentro. Então, é tocando o útero da mãe que o recém-nascido vai formando as suas digitaizinhas lá dentro da barriga. E na natureza está a digital daquele que a fez. Deus, a digital de Deus está em todas as coisas. No céu estrelado, no mar, no lago, na flor, na orquídea menor que seja, no sol, no universo todo. Tudo isso anuncia que há um Criador por trás de tudo isso. Terceira e última afirmativa, meus irmãos, que nós temos nesse texto, caminhando para o final, versículos 4 e 5 desse texto que lemos, diz acerca de Jesus: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Nele estava a vida. E é interessante aqui, porque quando
os escritores do Novo Testamento usam a palavra vida, havia duas palavras no original grego para definir vida. Existe a palavra bio, de onde vem biologia, biológico, e bio refere à vida física, não é? A essa vida que nós respiramos, a essa vida do corpo. Isso é biológico, é a vida bio. Mas havia uma outra palavra no grego para que os escritores também usavam para a vida, que é a palavra zoe, que virou inclusive nome já, né? Virou nome próprio, não é? Algumas meninas recebem o nome de Zoe ou Zoe, que também é vida. Mas Zoe não é a vida biológica, é a vida com um sentido. É a vida que tem um propósito. É a vida que se diferencia da mera existência. Há pessoas que têm vida física, biológica, mas não têm razão de existir. Que elas mesmas dizem: que sentido há nessa vida? Que sentido há nisso? Tem vida, mas falta sentido. Falta a vida que é dada por Jesus. Tem a vida do respirar, que veio do útero materno, que foi sustentada pelo leite materno, pelo alimento, pelo feijão, pelo arroz, pelo açaí. Mas falta a vida com propósito. Falta a vida que faça significado. A vida onde se possa dizer: eu sei por que estou neste mundo. Minha vida não é uma obra do acaso. Minha vida não é um mero existir e respirar de dias após dia, até quando eu parar de respirar. Minha vida faz um sentido, eu sei qual o sentido. E é essa palavra que João usa aqui para dizer que em Jesus estava a vida. Não apenas a existência, porque ele já tratou da existência, a existência veio a partir de Jesus. É ele quem dá a existência, mas é ele quem dá também o propósito para a existência. É em Jesus que a minha vida e a sua fazem sentido. É só em Jesus que nós entendemos o porquê desta vida. É só em Jesus onde as nossas questões e os nossos dilemas existenciais encontram solução e são sanados em Jesus, porque Ele é o sentido da nossa vida. Já contei aqui na igreja algumas vezes que quando eu era criança, o meu sonho era ser professor de educação física e piloto de avião de guerra, caça, Top Gun. Eu queria ser o Top Gun, o Maverick. Depois eu descobri que tem uma altura limite, né, para entrar, para ser piloto, assim como para ser piloto de avião e piloto de Fórmula 1 também. Um cara grandão como eu não dá para ser. Não entra dentro do avião. Não entra no cockpit de um avião, de um caça, nem de um carro de Fórmula 1. Então não daria. Mas era o meu sonho. Era assim que eu via a minha vida. Mas depois, em um dia, numa manifestação graciosa de Deus, Deus me chamou, Deus me comissionou, e aí eu entendi a razão da minha vida, o propósito da minha vida, que não estava em uma quadra de esportes, dando aulas de educação física para crianças, não estava dentro de um avião de guerra. O propósito da minha vida estava no ministério que Deus havia determinado para mim desde a fundação do mundo. Porque é nele, é em Jesus que a nossa vida encontra sentido e propósito. E sentido em duplo sentido, ou no duplo sentido.
É em Jesus que a nossa vida encontra direção, no sentido de direção, e é em Jesus que a nossa vida encontra sentido no sentido de propósito. Se você não tem Jesus na sua vida, eu queria lhe dizer que na sua vida falta propósito. Você pode viver e daqui a alguns dias, especificamente daqui a uns 44 dias, 45, a gente vai estar acabando o ano, e aí todo mundo vai pegar lá a sua anotação do final do ano passado e vai ver lá os seus alvos, os seus objetivos. Vocês fazem isso? Escreve os seus objetivos, lá em casa a gente escreve. Já tem alguns anos que Dona Suiane providencia uma caixinha, um baúzinho, e a gente escreve, tem lá uma cerimônia nossa, nós 4 lá, e a gente escreve lá os nossos alvos. E lá então a gente coloca o que a gente quer para o ano que vem. Aí diz lá, né? Lê a Bíblia toda nesse ano. Levar uma vida mais fitness. Falhou. Prorroga para o ano que vem. Né? Emagrecer 10 quilos. Eu já venho vou confessar para vocês, irmãos, esse meu objetivo já está há uns 4 anos sendo prorrogado e aumentado, né? Aumentar sempre ali. E a gente vai fazendo os nossos alvos e os nossos propósitos. Agora entenda uma coisa: o sentido da sua vida não está em alcançar esses alvos. Terminar a faculdade, começar o mestrado, comprar uma casa, fazer uma viagem internacional. O propósito da sua vida não é esse. Você não foi criado por Deus para isso, para viver buscando uma dieta, buscando uma vida mais fitness. Você não foi criado por Deus para vislumbrar, ano após ano, alvos materiais, financeiros, acadêmicos ou profissionais. Sua vida tem um sentido maior do que isso. Um lugar em que Deus colocou você na história. E a nossa vida faz sentido. Nós encontramos essa vida que Jesus tem para nós quando nós percebemos e vamos nos direcionando como para o lugar em que Deus planejou e Deus tem para nós na história que Ele está escrevendo. Aí a nossa vida faz sentido. Quando nós encontramos o mais elevado propósito de Deus para a nossa vida, quando nós encontramos e nós descobrimos e passamos a viver segundo aquilo que é o propósito de Deus para você, que Deus quer para você. E em último lugar, para terminarmos, o texto de João diz que Jesus é a luz deste mundo, a luz dos homens. E o versículo 5, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Se eu pedir para todo mundo, para os irmãos ali apagarem a luz aqui, a gente perde a direção. A gente não sabe para onde vai. E se der um blackout na rede elétrica da cidade, e a gente que tiver que sair daqui, todo mundo vai dar um trupicão, bater o dedo num pé da cadeira, vai empurrar uma mesa ali, uma cadeira ali fora. Vai surgir algumas dificuldades, porque sem a luz nós não sabemos o caminho para onde ir. Sem a luz nós não encontramos direcionamento. Sem luz nós não encontramos o caminho correto para onde sua vida deve rumar. Portanto, querido, sem Jesus, sua vida não estará no rumo certo. Sem Jesus, você pode já estar caminhando para o final da faculdade. Sem Jesus,
Você pode já estar caminhando para a aquisição daquela casa sonhada com piscina, área gourmet e sauna. Mas sem Jesus, sua vida não estará no rumo que Ele quer, no rumo adequado para a sua vida. É Jesus que nos dá direcionamento. Em João capítulo 14, versículo 6, um texto muito conhecido de todos os irmãos, nós encontramos Jesus afirmando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque qualquer outro caminho não estará sendo iluminado por Jesus, senão Ele próprio. A única forma de eu e você, conseguirmos ir até Deus é através de Jesus. É através de Jesus que eu e você conseguimos chegar até Deus. Se não for através de Jesus, qualquer outro caminho vai dar num destino errado. Jesus é o Verbo eterno. Jesus é o Alfa e o Ômega, o Criador, o início de todas as coisas. Jesus é o Criador de todas as coisas. E Jesus é a luz que nos ilumina, que ilumina o nosso caminho até o nosso encontro com o Pai. O Verbo que estava no início de todas as coisas, hoje está aqui entre nós. E Jesus aqui entre nós chama cada um de nós a uma proximidade maior com Ele. Eu não sei se você que está aqui hoje à noite já fez um compromisso com Jesus, já entregou sua vida, o sentido da sua vida para Jesus, já permitiu que Jesus entrasse no seu coração e vivesse a sua vida a partir do propósito que Jesus tem para você. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, queria dizer a você nessa noite: Jesus é eterno. Jesus é o Criador de todas as coisas. E Jesus é a luz que nos ilumina para irmos até Deus. Eu e você precisamos de Jesus. Toda a jornada de uma vida moralmente correta, bem ajustada socialmente, exemplarmente vivida no seio familiar, se não tiver Jesus, estará indo no caminho errado, porque só através de Jesus nós conseguimos chegar até Deus. Só através de Jesus a nossa vida faz sentido e nos leva ao propósito que Deus tem para mim e para você. Se sua vida ainda não vive a partir desse propósito, a partir de Jesus, se Jesus ainda não é o caminho pelo qual sua vida está sendo conduzida, eu queria convidar você essa noite a entregar sua vida a Jesus, a entregar o controle da sua vida nas mãos de Jesus, a deixar que sua vida seja conduzida por aquele que é antes de todas as coisas e existe apesar de todas as coisas. Eu queria convidar você nessa noite a entregar sua vida àquele que dá propósito à sua existência. Mais do que lhe dar a vida, Ele quer lhe dar propósito. Só em Jesus nós podemos encontrar isso. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, querido, em nome de Jesus. Esse Jesus, que é inexplicável, mas é essencial, que nós anunciamos
nessa noite, e que eu quero dizer a você para que você vá até Ele. Esse Jesus que, apesar de eterno e de habitar no mais alto e sublime dos céus, está aqui entre nós, porque Ele é onipresente, Ele está aqui entre nós, e Ele hoje quer estar com você e em você. Jesus hoje está aqui e chama você para junto dEle, para que você venha até Ele, para que sua vida e sua existência façam sentido a partir do propósito que Jesus tem para você. Eu queria perguntar aqui essa noite, se tem alguém que quer fazer uma entrega da sua vida a Jesus Cristo. Alguém quer dizer, eu entendi hoje que Jesus, eu preciso de Jesus para dar sentido à minha vida, e eu quero Jesus comigo. Eu quero abrir o meu coração, abrir a minha existência, e quero entregar o controle da minha vida a Jesus. Tem alguém aqui hoje à noite que quer entregar sua vida a Jesus? Queria orar com você e quero que você faça um sinal assim, dizendo, eu quero entregar minha vida hoje a Jesus Cristo. Eu preciso dele na minha vida, preciso de Jesus na minha existência. Eu preciso que Jesus esteja comigo e possa direcionar a minha vida. Eu preciso de Jesus para que a minha vida possa ter o rumo certo. Eu preciso de Jesus para que a minha existência alcance significado. Preciso de Jesus. Tem alguém? Levante a sua mão, eu quero orar com você hoje. E eu não quero insistir com você, porque essa é uma decisão sua, é um propósito seu, que você precisa tomar livremente, a partir da consciência que o Espírito Santo trouxe a você. Tem alguém? Eu quero orar por você e quero encerrar esse momento. Se não há ninguém, eu quero orar para que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração, através disso que nós ouvimos hoje, aprendemos hoje. A sua vida só vai fazer sentido a partir de Jesus na sua existência. Senhor, muito obrigado por esta noite, pela Tua palavra que ouvimos. Nós queremos apresentar ao Senhor o nosso coração, a nossa vida, e queremos, ó Deus, que aquilo que Tu tens para nós possa alcançar verdadeiramente a nossa existência. Que o propósito do Senhor e a vida que o Senhor tem para nós possa se revelar a nós e nós possamos alcançar esta vida a partir da nossa entrega, da nossa vida com Jesus Cristo. Nos abençoa, Senhor, nesta noite. Abençoa cada pessoa que está aqui entre nós. Abençoa aqueles que nos visitam nessa noite. E que a vida do Senhor possa alcançar a existência de cada pessoa aqui. E que suas existências se transformem em vidas verdadeiras, vidas com propósito, pois o Senhor é o centro de cada um de nós. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.